Lá, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. Quem já achou diz amém. A palavra de Deus diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu vou repetir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém, Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas nessa noite, através da sua palavra que vai ser anunciada aqui, Pai. Que essa palavra venha trazer vida em nós, venha nos fortalecer, venha melhorar-nos, venha nos ajustarmos, Senhor, segundo a tua vontade, alinharmos com a vontade do teu reino, com a vontade da tua palavra. Em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus, tu que já estás nesse lugar, continua agora operando no coração de cada um, fazendo com que essa palavra seja exortação, edificação e consolação na vida de cada filho teu aqui, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite, querido, um pouco sobre isso aqui que está dizendo em Romanos 8,19. Que toda a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, levante a mão. Glória a Deus. Então, o que está acontecendo? Estamos precisando revelar o Filho de Deus que nós somos. Todos nós, quando viemos para o Senhor Jesus, nós viemos cheios de crostas, de cascas. Viemos cheios de coisas do mundo. Viemos cheios de ferida. Viemos cheios de vício. Viemos cheios de coisas ajuntadas em nós o tempo que nós ficamos no mundo. Nós tínhamos um espírito que não era o espírito de Deus, mas era um espírito de porco. Nós gostávamos da lama. Então essa lama foi criando em nós a crosta. Então nós viemos tudo cheio de casca. E há uma dificuldade quando nós viemos para a casa de Deus, porque nós temos uma dificuldade de manifestar o Filho de Deus que nós somos. Por quê? Porque às vezes falta ainda tirar muita casca. Falta tirar e quebrar muita crosta. Diz para quem está do teu lado assim: o melhor de você está dentro de você. Amém? O osso, não sei se alguém já fez isso, eu não sei, acho que existe até a receita, mas no osso, o que tem de bom dele está dentro, não é? O tutano que fala, que tem muita vitamina, aquela coisa toda. Então o que você tem que fazer com o osso? Você tem que quebrar o osso para arrancar o tutano. Você pega um coco, o melhor do coco está dentro dele, você tem que quebrar o coco. E até se você quiser tomar a água de coco, você precisa furá-lo. Então, de toda maneira, as coisas boas estão dentro. A castanha do Pará, aquela que no final do ano a gente come muito, você tem que quebrar aquela casca. Porque o que interessa é o que está ali dentro. Então o que está acontecendo com a igreja de Cristo é que ela não está se quebrando, ela não está se aquebrantando, ela não está arrancando as crostas para revelar o Filho de Deus que nasceu ali dentro. Porque eu olho para você aqui, eu vejo muitos filhos de Deus, eu estou olhando para você, eu estou vendo um templo, um corpo, que aí dentro tem um Filho de Deus que precisa se manifestar. Amém? Então nós precisamos começar, querido, a quebrar essa crosta. Já viu que nos aniversários, não sei se fazem bonecos, eu já vi bonecos, às vezes uma bola, sei lá, e o menino tem que ir lá quebrar, para que tudo aquilo de bom que está ali dentro, os doces, todos eles possam comer. Então o melhor de Deus está dentro de você. O melhor de Deus está dentro de você, e você precisa começar a pensar que nós precisamos manifestar a luz, manifestar a glória de Cristo. E por isso que o mundo anda em trevas. E o problema não é as trevas do mundo, o problema são as luzes que não estão brilhando. E por que não estão brilhando? Porque estão cheios dessa crosta, estão cheios dessa coisa, querido, que precisa ser tirada. Amém? Essa palavra quebrantar vem do latim precare, que significa quebrar, rachar. Então nós precisamos ser quebrantados. O pintinho está dentro da casca do ovo.
E ele não vai ser galinha um dia se ele não quebrar o ovo. E muitas pessoas nasceram de novo, mas ainda estão escondidos debaixo dessa crosta. Não mudaram de vida, não arrancaram muitas coisas que precisam ser arrancadas. E o Senhor quer nos falar nessa noite conosco a respeito disso. Amém? Deus tem compromisso com o nosso interior. O reino de Deus e Jesus está onde? Dentro de vós. O Espírito Santo habita dentro de vós. Deus fala dentro de vós. Então perceba que a obra de Cristo é de dentro para fora e não de fora para dentro. E tem muitas pessoas que estão preocupando muito com o fora e estão esquecendo de começar por dentro. É de dentro para fora, precisa ser manifestada. É o que nós lemos aqui. 2 Coríntios 4,16 vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, quer dizer, envelheça, ele vai morrer, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então existe um homem interior dentro de você que se renova de dia em dia, querido. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre essa crosta. Eu quero falar com você, eu também quero aprender o que o Senhor vai nos falar nessa noite a respeito disso. Você está entendendo? Amém? Você está preparado para começar a tirar as crostas? Jesus está voltando. E essa crosta pode impedirmos de nós subirmos com o Senhor. Então é importante que o que você tem que fazer, você faça. Porque o que Jesus já fez, Ele já fez na cruz por você. Amém? Então nós temos que fazer a nossa parte. Para você manifestar o Filho de Deus que está dentro de você, você precisa dar um brado. Que brado é esse? Diz assim comigo: está consumado. O que você lembra dessa palavra, está consumado? Jesus deu esse brado na cruz. Ele estava pregado e ele diz: está consumado. E quando ele disse está consumado, o que aconteceu? O véu do templo rasgou de alto a baixo, e o espírito que estava ali preso, ficava só ali, ele foi espalhado para todos aqueles que o quiserem receber. Então, depois que a gente se torna filho de Deus, também existe um véu na nossa vida, querido, porque também somos chamados na Bíblia de templo de Deus. E esse véu é eu que vou dar o brado de estar consumado, para que ele possa ser rasgado. Mas perceba que Jesus deu o brado, está consumado, em que momento? Quando ele morreu. Antes dele morrer. Então o que nós precisamos fazer para que esse Filho de Deus que está dentro de mim regenerado possa ser manifestado? Eu preciso morrer. Porque quanto mais vivo eu estou, mais preso o Espírito Santo está. E o Espírito Santo pode estar como uma pomba dentro de uma gaiola dentro de mim. Ele não tem liberdade. O meu espírito está preso. Então eu preciso começar a me libertar. Eu preciso começar a morrer. Morrer para mim mesmo, mas viver para Cristo. Amém? Você está entendendo, querido? Vamos dar o nosso brado de estar consumado. Vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a morrer para bastantes coisas aí que estão servindo só de crosta na nossa vida. Estão servindo só para impedir que a glória de Deus venha em mim. E também impedir para que o Filho de Deus que está dentro de mim seja manifestado. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou com a visão meio ruim aqui, está difícil de enxergar. E para nós sermos livres, querido, eu quero aqui lembrar com você. Nós vamos usar a história do povo hebreu. Nós vamos usar a história do povo hebreu. Deus faz uma aliança com Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó tem 12 filhos e um deles vai preso no Egito. E daí depois eu vou resumir a história, porque não é essa a história hoje. Aí todos aqueles irmãos vão acabar morando também no Egito. E aí José se torna o braço direito do faraó. E o povo hebreu começa a crescer no Egito. E por 4 gerações eles vivem lá.
E por mais ou menos 80 ou 100 anos no final, porque quando trocou o faraó, né? Eles começaram a ser escravizados. Porque Faraó disse, esse povo está aumentando muito, daqui a pouco eles são maiores que nós e a gente, vamos ser dominados por ele, vamos escravizá-lo. E começou a escravizá-los. E escravizou. A ponto tal que eles não aguentavam mais a escravidão. Aí Deus, ouvindo o clamor do povo, envia Moisés para libertar o povo. Moisés vai lá, envia as 10 pragas, sai com o povo do Egito, tira o povo da escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho se abre para eles, e eles vão para o deserto, e Faraó e os inimigos são mortos no Mar Vermelho. E ali no deserto, Deus começa a tratar com eles. Ali no deserto, Deus começa a dar os mandamentos, as leis, Deus começa a ter um relacionamento com esse povo, preparando eles para ir para a terra prometida. E a gente já sabe da história também, que a geração que não confiou em Deus, que era aquela que atravessou o Mar Vermelho, eles morreram no deserto, e a próxima geração foi quem entrou para a terra prometida e conquistou aquilo que Deus tinha para eles. Então eu quero usar esse exemplo, para nós entendermos como funciona esse negócio da crosta. Como que a gente às vezes vem para a igreja, e a gente continua 5, 10, 20, 30 anos, uma vida inteira na igreja, a gente não consegue tirar as crostas que estão nos atrapalhando a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, e estão atrapalhando as nossas vidas, para que possamos manifestar o Filho de Deus a quem Ele recriou dentro de mim. Amém? Às vezes a pessoa compra um carro novo, ela logo quer mostrar para todo mundo. A pessoa consegue comprar uma casa nova, logo ela quer mostrar para todo mundo. E a gente nasce de novo, e a gente não quer mostrar esse novo que está dentro de nós. A gente fica encrustido, sabe, ali dentro de uma casca de ovo. A gente não consegue romper isso, e nós precisamos. É por isso que o reino de Deus, ele não está ainda tão alastrado sobre a terra. Porque você pode ver que o país que tem muitos cristãos é um país abençoado. A cidade que tem muito cristão é uma cidade muito abençoada. Porque ali existe o reino de Deus, existe a manifestação dos filhos de Deus. A luz está brilhando ali. Mas você vê que às vezes, por exemplo, a nossa cidade, Limeira, ela é tida como uma cidade que tem muitas igrejas evangélicas. Amém por isso. Só que não amém pelo fato de que nós não temos visto a manifestação da luz de Cristo em Limeira. Limeira era para estar muito melhor, porque onde tem povo de Deus, onde o povo de Deus está pisando, o reino de Deus estabelece, a paz vem, a maldição vai embora, as pragas vão embora, as doenças vão embora, e fica uma cidade abençoada. Mas por que a nossa cidade tem tantas igrejas evangélicas e não tem tanta bênção? Porque todas as pessoas estão com crostas. E precisa se limpar, querido. Se a gente não se limpar, Deus não se manifesta. Amém? Então o que Deus oferece para o povo, para libertar eles da escravidão do Egito? Primeiro, eles são batizados, é chamado assim lá no Novo Testamento. Eles são batizados no Mar Vermelho. Olha lá, que cor que é o mar? Vermelho. Diz comigo, vermelho. Vermelho lembra do quê? Sangue de Cristo. Primeira coisa, a gente passa pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo eu lembro de redenção. E olha que interessante, eles estavam sendo tirados da escravidão. E o sangue de Cristo, palavra redenção, significa ser comprado do mercado de escravo. Eu fui redimido, eu recebi a redenção. E qual foi a moeda que Deus pagou pela redenção? O sangue de Cristo. Não tinha outra moeda a pagar. E o pai disse, eu vou ter que usar o teu sangue para comprar. Muitos falam que foi o diabo que pediu. Não foi, querido, foi Deus que exigiu o sangue. Desde o começo ele exigiu o sangue. E ele já instituiu no meio do povo esse ritual de matar o cordeiro por causa do pecado, para quando viesse Cristo. O próprio João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele vai nos tirar da escravidão do pecado. A redenção é alegria para o Pai, mas a justificação é alegria para os filhos. Amém? É nós que ficamos alegres porque fomos justificados por esse sangue. Amém? Então somos livres do faraó pelo sangue de Cristo, tá? A palavra do Senhor diz aqui, ó, e
Ele nos libertou do império das trevas, o faraó, aquele que nos escravizava no pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através do sangue de Cristo, eu vim para o reino do Filho do seu amor, eu vim para o reino de Cristo. Amém? Até aí? Fomos libertos. Mas olha que interessante, nós temos ainda um problema. Ainda nós temos um grande problema. Como é que é o nome desse problema? Fala o seu nome aí. Fala o seu nome bem alto. Estou livre do faraó, mas ainda não estou liberto de mim. Você sabe que até muitas vezes nós damos mais trabalho para o Espírito Santo nós do que os demônios, do que o diabo. Você sabia disso? Deus quer fazer, você não quer. Deus quer tirar, você não quer dar. Deus está pedindo, me dá, filho. Isso aí vai te fazer mal. Você diz, não, é meu. A criança pega uma faca para brincar e o papai diz, dá a faca e você vai se machucar. Não, eu quero brincar com a faca. E a gente faz isso com Deus. Então, fomos libertos do império das trevas, fomos salvos, passamos pelo sangue. Aí tem as nossas vidas que atrapalham, que é isso que eu vou falar agora dessa crosta. Que a gente veio tão cheio de crosta, tão cheio de porcaria do mundo, e a gente tem pena de entregar algumas coisas para Deus. A gente olha para aquela coisa tão gostosa, aquele pecadinho tão bom, aquele negócio, fala, Deus, tem que entregar mesmo? Deus fala, tem. Os filhos de Deus são muito mochiba, querido. Eles são muito miseráveis para dar as coisas para Deus. Jesus não tinha nada a ver com o problema seu e meu, viu? Jesus não tinha nada a ver com o meu problema que um seu. E ele desce da glória, se encarna e vai para a cruz, não sendo o problema dele, e ele foi lá dar totalmente a sua vida para você. E na hora de a gente dar aquilo que nós precisamos, nós ficamos com medo. Mas como que Deus vai manifestar, querido, o Filho de Deus que você é? Como vai ser manifestado se você não entregar? Então nós temos que entregar o nosso Isaac. Amém? Perceba lá que o povo hebreu estava livre do faraó. O faraó morreu no Mar Vermelho. Eles estavam livres do faraó, mas tinham saudades da comida do Egito. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, já foram libertos do império das trevas, mas ainda tem saudade da comida do Egito? Como eu preguei uma vez aqui, está livre, mas não está liberto. Está livre do Egito, mas não está liberto do Egito, porque quer voltar para o Egito, porque tem saudades do Egito. 1 João 2,15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Por que João escreveu isso? Porque a igreja tinha esse problema. Ela não sabe que ela pertence a outro mundo, a outro império, a outro reino. Ela não sabe que ela já está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Ela não sabe que o nome dela está rolado no céu e ela foi convidada a sair dessa terra e morar lá. Esqueceu, então nós precisamos começar a refrescar nossa memória. Jesus está tão perto de voltar, querido. Amém? Não vamos amar o mundo e nem as coisas do mundo. Você precisa trabalhar, amanhã é segunda, você vai trabalhar, trabalha, estuda, faz o que você tem que fazer, mas não esqueça, você não é daqui, você é um ET. Se alguém um dia perguntar para você, você já chegou a ver um ET? Você fala, na minha igreja tem um monte. Está cheio de ET lá. Por quê? Você não é desse planeta. Você veio do Pai e vai voltar para o Pai. Você só passa por aqui. Você vai voltar para a sua origem. Não é nenhum lugar estranho o céu, porque você vai voltar da onde você veio. Porque Deus, quando fez Adão, Ele fez o que em Adão? Depois Ele soprou, saiu de dentro das entranhas de Deus. Deus gerou e soprou a vida.
Então, o homem saiu de dentro de Deus e volta para Deus novamente. Amém? Lá é o teu lugar, lá é o meu lugar. Mas não podemos amar o mundo, nem as coisas do mundo, querido. É pecado? Sai fora. Ah, mas é gostoso, mas sai fora. Porque as coisas elas podem ser saborosas na boca, mas depois fazer um mal lascado no estômago. Então, é melhor evitar. Então vamos evitar o mundo. No mundo, sim, eu vou brilhar, eu vou testemunhar a Cristo, vou falar de Cristo e manifestar-me como filho de Deus. Lá eu faço isso, mas não participo de nada de lá. Amém? Eu sou só embaixador aqui de Cristo. Então lá no mundo eu sou embaixador. Aqui dentro eu sou adorador, eu sou irmão, nós somos corpo. Lá fora nós somos embaixadores. Você representa um reino, você representa uma pátria. E você tem leis diferentes, você obedece às leis da sua pátria e não à lei do mundo, a lei do seu país, amém? Entenda o que eu estou falando. Glória a Deus. Tá pesado ou tá bom? Tá bom? Querido, eu vou falar para você, na geração que nós estamos vivendo e os dias que nós estamos vivendo, não dá para pregar outra coisa. Porque se Jesus não corrigir a nossa vida, nós vamos ficar 7 anos de grande tribulação sobre a terra, e Jesus não quer isso. E eu creio que todos os pastores que estão alinhados com o Senhor nesses últimos dias estão, entenda o que eu vou falar, estão batendo. Mas batendo por quê? Porque a igreja precisa chacoalhar. Ela está dormindo, ela está numa Disneyland, ela acha que ela está só se divertindo, ela veio aqui só para ter vitória e comprar casa e carro. E não é para isso que Deus nos chamou. Só 2 coisas Jesus prometeu para nós: cruz e eternidade. Mais nada. Então carregue a sua cruz e vá para a eternidade. Amém? Seja um homem e uma mulher piedoso de Deus. Seja uma pessoa santa. Manifeste o Filho de Deus que está aí. Deixa ser manifestado, querido, na tua face, no teu falar, no teu vestir, no teu agir, no teu reagir. Deixa as pessoas ver que há um Filho de Deus aí. E eles vão perguntar para você o que acontece. Você vai falar: é Jesus que transformou minha vida, me tirou do faraó, lavou-me no sangue e me libertou. Amém? Que você já é liberto. Então passou ali pelo Mar Vermelho e agora vai para o deserto. E no deserto é o lugar onde nós vamos ser tratados, onde nós vamos confrontar a nós mesmos. Tá? É no deserto que serão preparados os verdadeiros filhos de Deus para conquistar a terra, para morar na terra que Deus prometeu. Então Deus tinha prometido que aquela terra seria deles, Canaã. Mas antes eles precisavam passar pelo deserto. Querido, Moisés, quando tirou eles do Egito, não precisava ir fazer o caminho que ele fez. Você sabia disso, que tinha um caminho curto, nem Mar Vermelho precisava passar. Em poucas semanas eles estariam em Canaã, mas Deus disse: não. Esses caras ainda estão com mente de escravo, jeito de escravos, eles não têm leis, eles não têm nada, eles estão tudo... Eu preciso consertar a vida dele. Então por isso que Deus faz passar pelo Mar Vermelho, aquele caminho mais difícil, e lá no deserto, e ficaram lá algum tempo para ser preparado, porque no deserto as pessoas são preparadas. E não tem como pular o deserto. Você pensa que você vai de liberto direto para a terra prometida? Isso não existe para ninguém. Nós temos um processo. Nós temos que passar por esse processo. A vida com Deus a gente não pula degrau. Você vai ter que pisar degrau por degrau que Deus colocar na sua vida. Amém? Não tem como pular processo com Deus. Não tem como colar na prova que Deus dá. Se você repetiu, volta a fazer de novo. Então aqueles que não confiaram, querido, eles queriam voltar para o Egito. Esses morreram. Aqueles que confiaram e foram tratados, renovados e receberam a palavra de Deus, esses passaram o deserto e foram à terra prometida. Amém? Então o deserto é um lugar onde eu vou ter que perder a minha crosta de escravo, o meu jeito de escravo. É no deserto que eu vou perder a mentalidade de escravo e receber a mentalidade de liberto. Porque Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará.
Diz para o teu irmão, nós estamos precisando ser libertos. Mas não é liberto de possessão não, viu? Porque às vezes o maior problema nem é a possessão. E tirar um demônio não é tão difícil, querido. O problema é o que a pessoa vai fazer depois. O problema é como a pessoa vai confrontar ela mesma. Ela tem que olhar para ela e dizer, rapaz, você não está bom. Você tem que melhorar, você precisa largar disso, larga daquilo, tira essa crosta, vamos quebrar essa casca. Você precisa sair de dentro dessa casca. Porque se o pintinho que estiver dentro do ovo, ele não quebrar a casca, o que acontece com ele? Ele morre. E por que Deus está trazendo essa palavra para nós hoje? Porque dentro da casa de Deus hoje tem muitos pintinhos morrendo, tem muitos que já estão apodrecendo e não conseguem quebrar essa casca, ou melhor, não querem quebrar essa casca. E você sabe que o pintinho ele quebra sozinho, não precisa de ninguém ajudá-lo. Então o que você tem que fazer, você vai fazer. Amém? Deus já te deu um espírito de leão aí. Já te deu poder. Então você tem poder e autoridade para romper isso aí. Mas Deus quer que você faça isso. Ele quer ver você ter vontade de fazer isso. Amém? Porque aí, querido, não seria obra de Deus no sentido de que eu não posso ser robô, eu não posso ser manipulado. Deus me dá as diretrizes e fala, vai lá filho, se você tiver vontade de chegar mais perto de mim, tira isso de você. Se afaste daquelas amizades. Para de falar essas palavras, para de pensar essas coisas. E é eu que vou tomar uma atitude e dizer, Senhor, eu te amo tanto, eu te quero tanto, eu sou tão apaixonado por ti que vai doer, mas eu vou largar disso. Vai doer, Senhor, mas eu não quero mais isso na minha vida, porque isso está ferindo o teu coração. Glória a Deus. Isso vai acontecer, querido, através da palavra de Deus. A palavra. Você percebe que eles estavam lá no deserto, eles não tinham nada. Eles não conheciam nem a Deus. Então o deserto foi o momento em que Deus traz a palavra para santificar a vida deles. Moisés sobe no monte e Deus dá os 10 mandamentos, mas não foram só 10, foram um monte de coisa que foi dado. Os 10 são os mandamentos básicos. Porque se Deus não coloca isso para eles, eles iam se perder. E não chegariam nem à terra prometida. Então Deus precisou trazer a palavra. Então, no deserto, a palavra ajuda a que eu possa ser lavado por Deus, transformado por Deus. E a palavra, como eu disse sábado aqui na escola bíblica, ela passa pela sua mente. A palavra ela entra pela sua mente, você entende o que tem que fazer, o que Deus quer que faça. E aí ela cai no coração e você faz do Espírito aquilo que Deus está pedindo. E aí você vai sendo transformado e o escravo que havia em você vai saindo daquela forma, aquele jeito de escravo. Porque eles falavam como escravo, eles tinham um jeito de escravo, eles agiam como escravo, porque tanto tempo na escravidão, querido, aquilo ficou neles. E aí a palavra de Deus começa a tirar isso de nós. E Deus vai falar que não nos tem chamado para ser escravo, né? Para ser covarde, escravos de novo, mas há um espírito dentro de nós que clama, Abba Pai, somos livres, somos filhos, mas nós temos que nos portar como? O Romanos 12:2 vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, não toma forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha lá, é a mente, é a renovação da mente que vai transformar-nos. Então a igreja que não tem Bíblia, o povo de Deus que não tem Bíblia, não é renovado e não é transformado, continua livre do faraó, mas não foi liberto ainda, porque a palavra não lavou, não libertou. Então ele continua do mesmo jeito que estava. Fala igual falava, xinga igual xingava, se irrita igual se irritava e se veste como se vestia, tudo igual. Por isso que hoje há uma grande dificuldade quando você olha alguém na rua e saber se é filho de Deus ou se é do mundo. Porque você olha, tem jeito de escravo, se veste como escravo, rebola como escravo, tudo como escravo. E como é que pode? E por isso que o Senhor fala nessa noite, vamos tirar a casca. Amém? Vamos quebrar a nossa casca. Bota o bico para funcionar e começa a furar isso aí. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
aí sim você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Enquanto tivermos mente de Egito, querido, a gente não vai manifestar o Filho de Deus que existe dentro de nós. A gente pode vir na igreja, a gente pode cantar, bater palma, dar glória a Deus. E às vezes você é até o mais, olhando assim, o que mais tem fogo. Nossa, aquele irmão está uma glória hoje. Amém, que seja assim. Mas o que importa é depois dessa porta para fora. Se você vai continuar dando glória a Deus lá fora, se você vai continuar querendo esse mesmo Deus que você experimentou aqui lá fora, na tua casa, no teu serviço, será que a sua mente daqui vai ser a mesma lá de fora? Tem que ser. Você não pode ser todo amável aqui e amanhã no trânsito ficar mostrando o dedo do meio para o cara que te fechou e xingando a mãe dele e pegando o pé de cabra embaixo do banco para quebrar o carro dele. Então, peraí, você continua escravo, né? Continua escravo. Não tem nada de filho de Deus. É essa casca que a gente precisa quebrar para que isso não aconteça. Amém? Vamos quebrar essa casca, querido. Como é que é aquela frase que as pessoas dizem? Mente são, corpo são. As pessoas falam que a mente, quando é ruim, o corpo padece. Porque se a pessoa não tem problema na cabeça, ela começa a dar murro na parede, dar murro em ponto de faca, se cortar. Quer dizer, o corpo padece por causa da mente fraca. Mas eu digo que mente de filho de Deus, mente de Cristo, gera filhos. Mente de Cristo tem filhos sãos, filhos sarados, filhos que não têm mais traço nenhum de escravo. Não traz algema, não anda como escravo, não pensa como escravo, mas pensa como um liberto, como filho de Deus. E é isso que Deus quer que a gente faça. Então aprenda e faça, viu, querido? Aprenda e faça. O diabo sabe, mas não faz. E o pior, ele sabe e faz o contrário. A palavra de Deus vai dizer que nós temos isso, querido. Olha que coisa linda. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Se a gente parasse aqui, você vai dizer, puxa, acho que ninguém conheceu a mente do Senhor. Mas o que diz depois? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Ó, você vai se enchendo da palavra, você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não está mais preso, não é mais escravo, é um liberto. E por causa dessa mente renovada, você vai ser aprovado no deserto. E a sua crosta, toda a casca vai ficar lá no deserto, para que você entre na terra prometida limpo. Amém? Perceba que só a segunda geração, queridos, que obedeceram, que foram transformados por aquela palavra que Moisés, Deus, puderam entrar na terra e se estabelecer ali como os filhos de Deus. Só eles puderam, a segunda geração, aquelas que entenderam a palavra, entenderam o recado e obedeceram. Porque toda palavra que ela é lançada na sua vida, ela precisa passar por uma transformação de atos e de ação. Você se enche da palavra e o que você faz com a palavra? Eu faço ela se transformar em atos. Se ela diz que eu tenho que amar e ser misericordioso, eu recebi aqui, entendi que é no coração, amém. Aí Deus coloca uma situação para ver se você realmente vai ser misericordioso e vai amar. É aí quando eu boto ela em prática, que eu me manifesto como filho de Deus. E quando eu faço isso, isso é uma prova que eu não tenho crosta na minha vida. Nada impede de eu manifestar aquilo que Deus quer manifestar. Para que eu possa dizer como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por que Paulo falou isso? Porque ele não tinha mais crosta. Paulo era totalmente limpo, era totalmente aberto ao reino dos céus. Jesus tinha liberdade de falar através dele a hora que Jesus quisesse. Jesus tinha a capacidade de usar os braços de Paulo para abraçar quem ele quisesse abraçar e dar misericórdia, impor as mãos e curar. Jesus ainda não parou, querido. Ele quer continuar através de você. Ele quer continuar através de você amar, ter misericórdia, perdoar, levar salvação, levar cura e libertação. E todo mundo pensa que o fim de Jesus foi na cruz.
Aliás, hoje eu li uma notícia triste, né? Que o sumo pontífice disse que Jesus fracassou na cruz, né? A cruz não foi fracasso, a cruz foi vitória, queridos. A cruz foi a porta de vitória, não foi fracasso. Fracasso seria se Jesus dissesse no Getsemane: ah, pai, eu não vou não. Seria um fracasso, mas ele subiu a cruz. Cruz é vitória. Amém? Cruz é vitória, glória a Deus pela cruz. Entre no casulo, querido, e seja transformado. Não seja um lagartão, né? Não seja uma lagarta, querido. Deus te chama para você se transformar numa borboleta. Desculpe os homens aí, eu falar: ô pastor, você está meio, né? Mas não é para esse lado, não. Você tem que virar uma borboleta. Diz para quem está do teu lado: você tem que virar uma borboleta. Kika, vai ficar ruim, hein? Porque se você ficar uma lagarta, quem que poliniza as flores? A borboleta faz isso, não faz? Ela senta numa flor de ameixa. Ela senta na outra, ela já polinizou. É isso mesmo? Polinizar, é isso mesmo. Só que enquanto você está lagarta, você não serve para nada, você não manifesta. Então o que você tem que fazer? Eu entro no meu casulo. O que é entrar no casulo? O casulo dá até a impressão que eu estou pregando ao contrário. O pastor está falando tirar a crosta. Não, casulo é um momento que você começa a buscar a Deus, no secreto com Deus, lendo a palavra, se santificando. Aí você vai sendo transformado. E de repente você explode. E vira uma borboleta. E aí você tem asas para voar, querido. Você pode polinizar. Você vai fazer nascer almas. Você vai levar o evangelho na vida, nos corações das pessoas. Elas vão começar a dar frutos. Elas vão começar a nascer. Amém? Então nós precisamos sair dessa natureza de lagarta. A lagarta é um bicho meio feio, né? Você olha assim, não sei, meio esquisito. Enquanto ela é lagarta, ela come as folhas, né? Acaba com a palmeira, né? Quem já teve esses pés de coqueiro assim, elas comem tudo e faz uma sujeira. Mas o importante é a borboleta. É o que nós éramos antes de se converter, uma lagarta feia, que só estragava as coisas e fazia sujeira. Aí Jesus nos chamou, entramos no casulo, fomos tocados, transformados, libertos. Ele trouxe aquele momento que é o poder em que nós somos transformados, filhos de Deus, para voar, para polinizar, para manifestar os filhos de Deus que nós somos. Gálatas 4:1 vai dizer assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. O que está dizendo aqui? A criança, filho do rei, ela ia ser um rei um dia. Mas enquanto ela é criança, diz, ela não tem diferença nenhuma do escravo. Olha lá que interessante, o filho do rei, enquanto é pequeno, ele não difere do escravo, ele é como um escravo. Ele é criado por um tutor, por um aio, alguém que vai ensinar ele modos, o jeito de fazer as coisas, para um dia ele ser preparado para ser rei. Mas enquanto ele é criança, ele é como um escravo. E dentro da casa de Deus tem muitos que ainda são escravos, sabe por quê? Porque ainda é criança. Então passam tanto tempo dentro da casa de Deus e não cresce, não tem estatura. Chega tão pequenininho e continua pequenininho. Passa 10 anos e ele não cresce. Se ele não cresce, ele ainda é escravo. E é por isso que ele não cresce, porque ele continua sendo escravo. Escravo do pecado, escravo do mundo. Escravo dos seus próprios desejos. Querido, nem precisa de diabo e demônio, você sabe disso. Se Deus tirasse todos eles agora da terra, porque a terra está infestada deles, o homem continuaria pecando, sim ou não? Sim. Porque Adão já estragou lá. E nós temos essa natureza velha, que ela tem que ficar crucificada, o velho homem morto. E se as pessoas não vigiarem, não precisa do demônio, a própria vontade humana, carnal, vai se direcionar para o pecado. E por que isso continua acontecendo com muitos homens e mulheres de Deus? Porque ainda são crianças e não crescem. O que está faltando para nós crescer, querido? Se for palavra, corre atrás do prejuízo. Vamos ler a Bíblia, começa hoje a ler evangelhos. Começa a ler as cartas. Eu abaixei aqui no computador, no notebook. Quem quiser depois. A Bíblia falada. Mas agora eu baixei uma versão que é versículo por versículo. Então vai ficar fácil.
Só o Novo Testamento está ali. Então você vai chegar na sua casa e tem preguiça de ler, bota para tocar. Eu vou escutar um capítulo hoje, ou 2, quanto você quiser, mas ouve, deixa entrar, porque essa palavra vai dar crescimento para você, querido. E você vai largar de ser escravo, você vai se tornar um rei. Porque os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, diz a palavra do Senhor, reinarão em vida através de Cristo. E você vai começar a reinar. Porque muitas áreas da sua vida ainda você não reina. Porque que muitas áreas da sua vida ainda são dominadas pelo pecado. Porque você não está reinando. E por que você não está reinando? Porque você ainda é uma criança espiritual. Paulo fala assim, Coríntios, até quando, hein? Eu vou sofrer dor de partos por você, para que Cristo seja formado em vocês. Está difícil, Coríntios, o que está acontecendo com você? Então a gente fica muito leitinho, nós precisamos engrossar um pouco o caldo, amém? Vamos crescer, queridos. Abre comigo Efésios 4:13, nós vamos ler mais 2 passagens aqui para encerrar. Efésios 4:13. O Senhor nos chama para crescer. E você sabe que quando a gente cresce, automaticamente a gente vai romper a casca, sim ou não? O pintinho está pequenininho, está tudo bem, mas quando ele começa a ficar apertado e tal, ele já vai romper aquela casca. O mesmo acontece com a borboleta e todos os animais que são desse jeito formados. Então, conforme você é chamado a crescer e você começa a pagar o preço para crescer, você começa a orar, começa a ler, começa a se santificar, automaticamente vai rachando, vai rompendo e vai caindo as cascas que estão por cima de você. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha lá, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, onde o Pai quer que você chegue? À medida da estatura de Cristo. Ah, pastor, mas como que eu vou chegar à estatura de Cristo? Aqui na terra ninguém vai chegar, mas quando estivermos no céu, diz que seremos como Ele. Não seremos Deus, Ele é Deus, mas seremos como eles, glorificado, com o corpo glorificado, a parte moral totalmente glorificada, nunca mais escorregaremos na parte moral. Mas a vontade de Deus é que nós cresçamos e chegamos à estatura do varão perfeito. Você vai se afinando, você vai se alinhando. Daqui a pouco você está falando como Cristo fala. Você está pensando como Cristo pensa. Você está amando como Cristo ama. Glória a Deus. Porque fala para mim um homem que conseguiu chegar à estatura do varão perfeito sem a ajuda do varão perfeito. Não existe. O Espírito Santo que está em nós nos capacita para isso. Mas Ele nos dá a força, Ele nos dá o ânimo, Ele nos dá a direção, Ele nos dá às vezes até palavra para irmos. Mas é você que vai dizer sim, eu vou, ou sim, não quero ainda. Então aí o problema é com cada um. Versículo 14. Olha lá o que ele diz, nós temos que chegar à estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como menino. Diz para quem está do lado, rapaz, você não pode ser menino. Quer dizer, as mulheres vão ficar estranhas, mas menino no sentido de... é menino no sentido de criança, não de sexo masculino. Mas diz assim, você não pode mais ser menino. Para que não mais sejamos como meninos. Aí fala o que o menino faz. Agitado de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Cada besteira que surge, a pessoa corre lá fazer aquela coisa que não tem nada a ver e não leva para lugar nenhum. Hoje tem tantos movimentos, tem tanta coisa aí, querido. Volta e meia sai uma moda. A turma pensa que moda é só com roupa. Não, nas igrejas evangélicas tem moda. Cada época sai uma moda. Cada tempo surge uma moda e um movimento que não leva para lugar nenhum. Porque Bíblia sempre foi Bíblia, palavra sempre foi palavra, e em Deus não há mudança. Você quer saber como faz? Está aqui. Se reuniram 120 e oraram e o fogo caiu. Não tem nada. E todos os dias se reuniam de casa em casa e partiam o pão e oravam e tinham comunhão. E Deus abençoava aquele povo. Tem alguma outra receita para isso? Não tem. O homem
quer ajudar a Deus na obra de Deus. Diz, Senhor, que eu vou ajudar. Cara, eu fiz teologia lá na cidade de Harvard. Sou formado. Papai do céu, o senhor tem que ver como é que eu conheço a Escritura. Deixa comigo que eu andei estudando aí os movimentos pentecostais e neopentecostais. Eu tenho estratégias aqui que o senhor vai ver. Fica só assistindo, que o senhor vai ver como que nós vamos encher essa igreja. E aí começa o que? As campanhas. Campanha da vitória. Campanha tem a sua casa. Campanha nunca mais seja cauda, seja cabeça. E aí vai. E Deus não precisa disso, querido. Isso não transforma a vida de ninguém. Eu quero ver alguém provar para mim que carro transforma a vida de pessoas, que casa transforma a vida de pessoas. Ah, pastor, mas eu preciso, amém. Deus também sabe o que você precisa. É por isso que ele diz para você lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas para você. Na hora certa, eu vou olhar o seu coração e vou dizer, agora ele pode ganhar um carro, eu vou dar um carro para ele. Agora eu posso aumentar o salário dele, não vou aumentar o salário dele, porque ele está buscando o meu reino e a minha justiça. Olha que campanha boa para fazer. Tá, Mateus 6:33, ou Deuteronômio 28, quem gosta do Velho Testamento. Se obedecer os meus mandamentos, estatutos e ordenanças, essas serão as bênçãos que te alcançarão. Você vai precisar correr atrás dela? Não, ela vai te alcançar. Vai plantar, vai colher, vai entrar e vai sair em segurança. E vai lá uma sequência, só bênção. Só que a turma quer a bênção, mas não quer o começo da bênção. Ah, eu tenho que obedecer estatuto. Cara, isso é ruim. Puxa, eu não posso mais fazer aquilo. Cara, isso é ruim. Eu quero ser livre. Mas na realidade, quando nós somos escravos da palavra, é que nós somos livres. Entendeu? Quando você é escravo da palavra, você se torna livre. E quando você é livre da palavra, você se torna escravo. Está pensando que está livre, mas está arrastando uma bola de peso no pé. E nem está vendo. E não vai para lugar nenhum. E trabalha, e busca, e faz campanha para ganhar, para enriquecer. E daqui a pouco perde tudo. E começa tudo de novo. E fica aquela coisa, é uma roda de mentira, querido. Isso aí é entretenimento. A igreja não precisa mais de entretenimento. Ela precisa ser transformada, ela precisa tirar as máscaras, ela precisa cair os cascos. É isso que a igreja está precisando. Pastor, você é contra campanha? Não sou contra campanha, mas então que se faça uma campanha digna, campanha da santificação. 7 semanas buscando a presença do Senhor. E vamos ver o que Deus vai fazer depois. 7 semanas quebrando o casco. Seria uma boa campanha. Ou se quiser fazer um propósito, que não é errado também você orar, por exemplo, meu pai está desempregado, minha mãe está desempregada. Faça, não tem problema nenhum. Isso é uma necessidade, e isso aí é coisa lógica. Eu tenho bronca das babaquices. É das babaquices. Aí a pessoa fica naquela fissura que ela está com um carro ruim, ela precisa do melhor, porque tem igrejas, eu já ouvi pastor falar isso, tem igrejas que tem irmãos que têm vergonha de ir com um carro velho, porque os outros vão olhar para ele e dizer, esse cara não é abençoado, irmão, está em pecado, hein? Parou com o Fiatinho 77, você está em pecado, hein, irmão? Olha lá o meu, lá um Vectra Zero, hein? Eu estou me santificando com o Senhor. Jesus não tinha onde inclinar a sua cabeça. Eliseu não tinha casa para morar. A mulher teve que fazer um quarto para ele subir. Eu não estou querendo dizer que santo tem que ser pobre. Mas estou querendo dizer que não bate também esse negócio que se a pessoa é mais humilde, ela tem menos de Deus. Aliás, na minha opinião, eu acho que muitas pessoas humildes têm muito mais facilidade de ter a presença abundante de Deus do que aqueles que são abastados. Porque elas se apegam a Deus totalmente e não têm o que perder, querido. Então, se você tem, viva como se não tivesse. E deixa Deus fazer na sua vida. Amém? Pode fazer propósito, sim. Pode buscar, claro que pode. Então, onde nós paramos aqui? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Precisamos
crescer, querido. Precisamos sair desse deserto e passar para a fase da terra prometida. Amém? Precisamos mudar a nossa mentalidade nesse deserto. Mudar o nosso jeito. Mudar. Eu vou trilhar no caminho do Senhor só quando eu tiver a palavra do Senhor em mim. Salmo 119, 11, se não me falha a memória, diz assim: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Como que você não peca? Quando você guarda a palavra do Senhor no coração. Passou pela mente, mas agora eu guardei no coração. E para encerrar, eu quero ler Romanos 8, versículo 12. Perdão, Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Quando a gente chegar no céu, você vai chegar lá, amém? Quando a gente chegar no céu, e a gente sentir aquela liberdade que a gente vai ter com aquele corpo glorificado, com aquela santidade 100% explodindo, você vai falar: Deus, o que é isso? Ele vai dizer: pois é, mas você tinha isso lá na terra também, por que você não manifestou? Porque o nosso homem interior já tem essa forma. O nosso homem interior já se comunica 100% com Deus. O nosso homem interior já tem a cara de Deus. O problema é a nossa mente, a alma, o deserto. É aqui que tem que ajustar. Porque se eu não ajustar aqui, o homem interior não trabalha, ele fica impedido de trabalhar. Porque a mente aqui, que é burrinha, ela vai falar: não, quero fazer isso, todo mundo faz aquilo, eu aprendi assim. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, meu pai fazia assim, essa é a nossa religião, eu cria nisso. Não é assim que funciona. Então o problema está aqui. Agora, quando eu começo a lançar a palavra aqui, a minha mente se abre e deixa o Espírito se manifestar. Nós precisamos quebrar a nossa cabeça, querido. Romanos 6,12. Só para encerrar. Para vencer no deserto eu tenho que oferecer a Deus alguma coisa. Olha lá: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que eu faço no deserto, pastor? Ofereço tudo para Deus. Meus membros como instrumento de justiça. Minhas mãos vão servir para amar, para estender, para abraçar. Minha boca só vai sair palavra santa, só vai sair palavras que edificam. A minha boca vai ser aberta para tirar pessoas das trevas e ser levado para a luz. Na minha casa eu só falo aquilo que edifica. Na minha empresa eu só falo aquilo que edifica. Amém? Porque da minha boca vai sair o que eu tenho cheio aqui dentro. E se eu tenho um homem transformado e santo aqui dentro, que já foi regenerado e nasceu de novo, esse homem santo vai falar através desse membro chamado boca. E eu vou falar das glórias de Deus. Eu vou falar do meu Jesus que eu amo tanto. Dá para dar um amém, hein? Obrigado pelo amém. Pula com Romanos 8,12 para a gente encerrar. E para vencer no deserto, além de me oferecer totalmente a Deus, eu preciso depender totalmente do Espírito Santo. Você lembra que o povo estava no deserto e o povo não morreu no deserto porque em cima dele tinha o quê? A nuvem que de dia, no deserto chega a 50 graus. Sem a nuvem eles seriam morridos. E à noite também a nuvem se transformava numa coluna de fogo, então aquecia, porque a noite vai abaixo de 0. Então hoje nós queremos caminhar nesse deserto e vencer. Sem o Espírito Santo nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas aí vai dizer assim, Romanos 8,12. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como que eu mortifico
o meu corpo? Através do Espírito Santo. O que é mortificar? É alguns desejos que vão te levar para o inferno, você permitir que o Espírito Santo mortifique. E Ele faz isso com você, Ele te dá poder, Ele te dá força. Amém? Então você vai mortificar aquilo que era o seu problema. Era o que estava te levando para o inferno. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Nós vimos no começo que nós temos que manifestar. Os filhos de Deus têm que ser manifestados na terra. Mas se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou guiado por Ele, eu sou filho de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, olha lá. Você não é mais do Egito. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho, papaizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Dependência total do Espírito Santo. Ele vai me tirar da escravidão. Ele vai me fazer filho. Já me fez filho, porque nós já nascemos de novo. Amém? Somos filhos. Somos herdeiros. E se sofremos com Cristo, vamos ser glorificados com Ele também. Amém? Então nessa noite, voto com essa palavra no teu coração. Quebra o teu casco, querido. Quebra as cascas. Talvez a minha casca não seja a mesma sua. A minha casca tem outro nome. Cada um tem as suas cascas para quebrar. Cada um tem as suas cascas para quebrar. Uns têm problema com dinheiro, então ele vai precisar quebrar essa casca da avareza. Outros têm problema com mulher, vai ter que quebrar essa casca. Outros têm problema com impaciência, com ira, vai ter que quebrar essa casca. Outros têm problema com o que fala, só fala palavrão, só fala negativo, só fala para baixo. Então da mesma boca, como diz Tiago, não pode sair água doce e água amarga. Entendeu? Então nós temos que alinhar essas coisas aí. Mas volte para tua casa e quebra a casca que você sabe que você tem que quebrar. Tá? Não é Deus que vai fazer isso para você, você que vai fazer. Ele já te deu o poder, o Espírito está aí que te capacita para isso. Mas você vai dizer, Pai, sim, a partir de hoje eu não quero mais. Eu faço a partir de hoje um jejum eterno disso, que está me levando para o inferno. Nunca mais você toca naquilo. Amém? Nunca mais você toca naquilo. Porque tudo aquilo que é do mundo fica para o mundo. Tudo aquilo que é do mundo fica para o diabo, fica para o inferno. Nós não somos daqui mais. Paulo vai falar assim que tem coisas lá que não poderiam nem ser tocadas. Então nós temos que tomar cuidado. Tem coisas que não podem nem tocar. Deixa para lá. Se liberta disso em nome de Jesus. Você está livre do Egito, mas você precisa também ser liberta do Egito. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos pedras espirituais, pedras vivas do templo de Deus, que estamos sendo dia após dia lavradas, alinhadas, esquadrejadas, para que possamos ser pedra espiritual do templo de Deus que está sendo erguido na terra. Eu quero cantar um cântico com você para encerrar.